Pessoal, beleza? Beleza. Aqui quem fala é o Rômulo e mais uma aulinha aí para vocês, tá bom? Agora nesse formato novo EAD. Queridos, vamos falar de algumas coisinhas. Vamos falar um pouco sobre o motivo de vocês estarem em casa me vendo na telinha aí, tá bom? A primeira coisa é falar um pouco sobre o coronavírus. Só que antes de falar sobre o coronavírus, eu gostaria muito de falar algumas coisas sobre os vírus de forma geral, tá bom? Então, os vírus de forma geral, eles são indivíduos, eles são estruturas que são revestidas de um capsídeo, de uma estrutura que é repleta de proteínas e algumas vezes também gorduras, e na sua informação gênica pode ser de DNA ou RNA, tá bom? Então a gente tem a principal característica dos vírus, que é ser parasita obrigatório. Professor, o que é ser um parasita obrigatório? Parasita obrigatório nada mais é do que ele ter que parasitar um outro indivíduo, ele ter que depender da célula, do metabolismo de um outro indivíduo para poder sobreviver, para poder reproduzir, tá bom? Então, eles dependem de outras células. Por exemplo, os bacteriófagos, como o nome já diz, eles vão depender de células bacterianas, tá bom? Bactéria. Fagos vem do grego fagia, alimentação, tá bom? Então, como eu já disse algumas vezes, biólogo é muito preguiçoso para escolher nome. Eles vão fazer o quê? Vão olhar a função do indivíduo, vão olhar o que aquele indivíduo geralmente ou é ou faz, ou o que se parece, e vão dar o nome dele. Então os bacteriófagos, eles são indivíduos que se alimentam de células bacterianas para poder realizar seus ciclos de vida, tá bom? Professor, qual que é o tipo do coronavírus? Ele é um bacteriófago? Não, ele é um vírus comum. Se ele fosse um bacteriófago, você não precisaria se preocupar. Afinal de contas, você não é uma bactéria, ou é? Vamos ver aí algumas coisas, tá bom? Mas coronavírus, ele é um vírus comum. E por ter esse nome, ele tem esse nome por quê? Porque em seu capsídeo, né, em sua estrutura proteica, ele tem pequenas estruturas que lembram muito uma coroa. Então, corona é coroa em espanhol, tá bom? Então ele vai ter uma série de coroinhas aqui, ó, bem bonitinhas, que vão revestir o seu capsídeo, a sua estrutura proteica que envolve o seu material genético, tá bom? E esse material genético, ele nem sempre é DNA. Ele pode ser ou DNA, ácido desoxirribonucleico, ou RNA, ácido ribonucleico, tá bom? Quando ele tiver DNA em seu material genético, ele vai ser o adenovírus. Quando ele tiver RNA em seu material genético, ele vai ser o retrovírus, tá bom? Professor, todo vírus é DNA? Não. Todo vírus é RNA? Não. Tudo vai depender do tipo de vírus, tá bom? Então, o que nos interessa hoje é só entender um pouco sobre a estrutura de forma geral dos vírus, tá? Vamos voltar e falar um pouquinho agora, de fato, sobre o coronavírus, tá bom? Então, o corona, ele não é só um vírusinho qualquer que causa uma gripe, tá bom? Ele é muito parecido, né, com o vírus da gripe. Não à toa que os sintomas são muito parecidos também, né? Então a gente vai ter tosse, a gente vai ter muco, a gente vai ter dores pelo corpo, dores de cabeça, às vezes alguns enjoos associados, diarreias associadas muitas vezes, tá? Só que é uma característica que nele, que faz inclusive com que ele seja tão perigoso, é a falta de ar.
A falta de ar. A falta de ar é um dos sintomas mais perigosos que o coronavírus acaba manifestando nos seres humanos, tá bom? Então, professor, mas é só falta de ar, não tem problema? Não, tem problema sim, porque o corona ele pode levar até 20% das pessoas que contraíram ele ao hospital. Imagina uma gripe tão forte que 20% das pessoas que pegarem elas vão precisar ir ao hospital. Então, 2 a cada 10 pessoas vão procurar o hospital. Isso não parece muito, mas vamos colocar na quantidade da população brasileira 200 milhões de habitantes, né? Então, aí o número já cresce bastante. Então, esse é um outro fator. E desses 20%, 5% vão depender de UTI. Então, hoje, se toda a população brasileira fosse contaminada com o coronavírus, assim, lógico que eu estou exagerando para mostrar, sim, para ser um pouco alarmista e demonstrar o perigo da gente não levar a sério esse indivíduo, tá? Então, hoje, se toda a população brasileira for contaminada, a gente vai precisar de 2 milhões de leitos de UTI. Poxa, professor, no Brasil todo nem é muito, né? Não, é muito. Hoje, o SUS, ele conta com 23 mil. Daí você fala assim, 23 mil no total? Não, 23 mil no total. Mas, e os ocupados? Quantos são ocupados desses 23 mil? Tá? Então, o problema do corona, o problema que o coronavírus gera é que ele, além de ser 20 vezes mais forte do que o vírus da gripe, ele acaba levando uma grande quantidade, uma grande parcela de indivíduos a necessitarem da UTI, necessitarem da unidade de tratamento intensiva, tá? Então, o que isso significa? Significa não somente um problema de saúde, mas também um problema logístico, tá? Porque se a gente tem 23 mil, como que os hospitais vão atender os outros indivíduos? Como que os hospitais vão acolher e tratar? Porque a falta de ar, ela é um sintoma muito grave que leva o indivíduo a precisar de inalação, precisar de oxigênio, tá certo? Então, pelo indivíduo precisar de oxigênio, muitas vezes esse oxigênio acaba estando em falta nos hospitais, beleza? Então, ele deve ser levado a sério, deve ser levado muito a sério, tá? Professor, como assim? Quais são as perspectivas? A gente vai fazer um gráficozinho aqui só para estabelecer. Aqui é o número de casos. E aqui é o tempo. Vamos fazer esse pontilhado aqui, ó, só para representar a capacidade máxima dos hospitais. Tá bom? Se não houver um cuidado, não houver um processo de quarentena, que é o que está havendo, por isso que você está tendo essa aula aí. Se não houver, a gente vai ter um crescimento exponencial dos casos. E havendo um crescimento exponencial dos casos, esses indivíduos aqui que forem contaminados não receberão atendimento médico. E, por não receber atendimento médico, poderão aumentar as chances de vir a óbito. Principalmente o grupo de risco. Quem são eles? Grupo de risco: pessoas com 65 anos ou mais, pessoas com problemas cardíacos, problemas crônicos, pessoas com problemas crônicos
respiratórios e diabéticos. Assim, haverão outros problemas que, se associados ao corona, vai prejudicar, mas principalmente esses casos aqui, ó. Esses casos de cardíacos não, perdão, problemas respiratórios crônicos, porque o vírus, ele ataca os alvéolos pulmonares, estruturas do pulmão que se assemelham muito a sacos de ar, que vão ser preenchidos pelo ar atmosférico que você inala, e nessas estruturas pulmonares, nos alvéolos pulmonares, é onde haverão as trocas gasosas, onde o seu sangue será oxigenado e o gás carbônico que o seu corpo produziu, né, na respiração celular vai ser eliminado. Então, se a gente degrada o tecido, se a gente prejudica o tecido do alvéolo pulmonar, a gente dificulta as trocas gasosas, por isso a falta de ar. E se você já tem problemas respiratórios crônicos associados, então uma asma, uma bronquite, né, ou qualquer outro tipo de problema crônico respiratório, essa contaminação do corona, ela acaba agravando a situação, tá? Então, é preocupante? Sim, é muito preocupante, mas com quem nós devemos nos preocupar mais? Com os indivíduos do grupo de risco. Só aqui, por ter uma dessas características, o grupo de risco tem chance de letalidade de 5%. 5%. Então, 5% dos indivíduos que possuírem problemas crônicos cardíacos, respiratórios ou diabéticos, haverão aí um aumento da chance de mortalidade para 5%. Tá? Isso daqui aumenta com pessoas mais velhas, com 65 anos, sim. E muitas vezes os mais velhos possuem também problemas cardíacos, problemas respiratórios, diabetes aí associado. Isso tudo faz com que o aumento das taxas de mortalidade, o aumento da chance de mortalidade seja preocupante. E se muita gente é infectada ao mesmo tempo, essas pessoas não conseguirão ser atendidas. E então a gente não vai conseguir reduzir a quantidade, né, a periculosidade da ação viral do coronavírus. Então, professor, poxa vida, como é que a gente faz para diminuir esse gráfico? A gente entra nos cuidados gerais, né? Então, lavar bem as mãos, esterilizá-las com álcool em gel e entrar em quarentena. Isso faz com que o crescimento de indivíduos contaminados seja diminuído. E com isso diminuindo, a gente consegue atender todos os indivíduos infectados, tá bom? Então, qual é a importância, professor, do coronavírus? Por que eu preciso do coronavírus para entrar em quarentena por conta do coronavírus? Principalmente para a gente descer esse crescimento de gráfico, a gente diminuir a quantidade de pessoas que são infectadas ao mesmo tempo, porque senão não haverá capacidade hospitalar para atender todos. Tá bom? Então, é basicamente isso. Isso foi uma aula introdutória, tá? Isso aqui foi uma apresentação e principalmente explicação dos motivos de você estar tendo aulas EAD, né? Comigo e com os outros professores. Mas é isso, tá bom? Um grande abraço, um beijo no coração de vocês e tenham uma excelente tarde, noite ou manhã, dependendo de quando vocês estão vendo esse vídeo, tá bom? Obrigado.